vejo muito, o Aline, isso, que muitos advogados fazem esse pedido como se fosse mesmo um modus operandi normal. Tipo, não, esse item é como se tivesse que cumprir, né? Tivesse, assim, um checklist, e aí lá no checklist tivesse pedido de gratuidade de justiça. Eu particularmente, concordo que essa é a pior forma de você começar. Começa, na verdade, no atendimento ao cliente, eu acho, nosso primeiro contato ali com o cliente, onde você vai analisar, e aí eu sempre dou essas dicas. Tem algum cliente que não confia no advogado, porque a relação com o advogado tem que ser uma relação de confiança. Então, o cliente tem que chegar ali e falar toda a verdade com relação aos ganhos, com relação ao imposto de renda, porque tudo isso vai impactar. E aí eu sempre falo, se o advogado, eu pelo menos faço isso, falo mesmo, falo, olha, se a gente começar uma relação com o juiz, porque, entre aspas, é uma relação, ele é um ser humano, e a gente mentir, há uma grande chance dele ter um pé atrás. Aí a pessoa pensa, mas como assim mentir? Eu digo, olha, ele tem o IFOJUDE, o RENAJUDE, o SISBAJUDE. Se eu disser que você ganha apenas um salário mínimo, ou você tem duas rendas, ou você tem... Já me aconteceu, eu sempre conto o caso da Dona Maria, o nome não é Dona Maria, porque ela é minha cliente, então o nome fictício é Maria, e ela realmente ela era uma pessoa aposentada, que tinha um salário baixo, mas ela tinha imóveis, muitos imóveis, não eram poucos. Então, o imposto de renda dela era o imposto de renda. Então, assim, e eu disse para ela isso. Então, você tem que falar para o cliente isso, porque se o juiz confiar, sim, ele pode consultar o SISBAJUDE, ele tem acesso. E o SISBAJUDE ele não vai só consultar o seu saldo na sua conta. Ele tem outras funcionalidades que o magistrado pode olhar. Ele pode olhar para trás, ele pode olhar o extrato. O RENAJUDE, ele pode verificar o veículo, o INFOJUDE, a declaração de imposto de renda. Então, assim, a gente precisa começar uma relação, né, de verdade. Então, vamos analisar quanto a senhora ganha, onde a senhora mora, porque realmente, às vezes, a pessoa tem um salário baixo e ela não pode. Ok, para esse eu vou pedir a gratuidade. Agora, para aquela pessoa que vem falar, mas eu não quero pagar, muito caro, realmente, concordo plenamente. As custas do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é um dos mais caros, né? Quando você advoga em outros estados, você realmente fica, nossa, né? Você fala, será que isso está certo? Porque a diferença é tão... Não, está certo, sim, é isso mesmo. O Rio é um dos mais caros. Mas eu acho, como advogada, esse ano eu acho que eu completo 18 anos advogando, eu não acho que você deve pedir gratuidade para todo mundo, de ser um tópico da sua petição inicial. Eu acho que é complicado e a gente vai, ao longo dessa caminhada com o cliente, ter um ruído na comunicação. Porque você falou para ele que você ia pedir gratuidade. Será que você preparou ele que se a gratuidade fosse indeferida, o valor das custas? Você sabe o valor das custas? Porque eu acho que o primeiro grande erro do advogado é quando ele vai atender o cliente e vai fazer a ação X, Y, ele não sabe nem aonde ele está pisando. Ele não faz nem ideia do que ele vai recolher, se vai recolher. Então, assim, já começa a relação, eu acho que com ruído. E vocês que estão ouvindo a gente e que de repente estão nessa situação, né, de início de carreira e tal, isso que a doutora Aline está falando é muito grave. E é, assim, um dos pontos que eu mais abordo aqui no Help Juris, que é essa extrema responsabilidade que o advogado tem de informar o cliente com exatidão qual o valor que ele vai ter que pagar por aquele processo. E, Aline, essa é uma das maiores preocupações que qualquer pessoa, qualquer cidadão que precise buscar a justiça, ele vai ter. Ele quer saber quanto aquilo vai custar para ele, se ele tem condições de bancar aquilo ou não, se vale a pena entrar com aquela ação ou não. Exatamente. Porque dependendo da questão, se você não conseguir, né, se for uma situação em que você não consiga gratuidade de justiça, você como advogado, tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Rui Barbosa, que o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. E é mesmo. Sim. Você, quando é procurado pelo seu cliente, é muito importante que você consiga fazer essa análise exatamente para que você dê para ele as possibilidades. O advogado, antes de tudo, ele precisa ser um estrategista. Isso.
Porque às vezes a melhor opção não é a via judicial.